Meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão na sua casa, a todos os internautas. Deus seja louvado pela vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. E a todos os irmãos que já louvaram aqui, Deus seja louvado pela vida de cada um nessa manhã. Tributar a Deus toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Render a Ele o motivo de estarmos vivos nessa manhã, entendendo que as misericórdias dEle é quem se renova na nossa vida. Quando abrimos os olhos, é Deus nos dando mais uma oportunidade de caminharmos na sua presença. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da direção desse trabalho, enfim, de todos que estão por trás dessa mídia para levar para sua casa com mais desenvolvimento, com mais qualidade, aquilo que Deus tem preparado para o seu coração. Quero convidar os irmãos ao capítulo 56 do livro do profeta messiânico Isaías, e o versículo de número 4 ao versículo de número 5, que está escrito: Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e agarram-se o meu pacto. Precisamente a eles darei eu, em minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno que não será cortado. Meus irmãos, nessa manhã, a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração foi justamente esse tema: eunuco também pode. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, nós estamos deparados com um livro veterotestamentário, um livro do Velho Testamento, livro esse que revela a misericórdia, a graça, o Calvário. E por mais que esse livro seja considerado uma mini-bíblia, por ter 66 capítulos, e faz justamente referência aos 66 livros que está inserido dentro da Bíblia. É neste livro aqui, que está inserido no cânon sagrado, que revela, que mostra-nos a trajetória de um homem, filho de Amós, que era Isaías. Haja vista que quando Deus chama Isaías para justamente o ofício de profeta, nós sabemos que profeta é aquele que é ouvido de Deus e boca para o povo. Isaías se predispõe, Deus purifica seus lábios, e a Bíblia vai dizer que Isaías agora começa a profetizar no capítulo 1, dizendo para o povo que o boi conhece o seu dono, o jumento a mão de quem o conduz, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Por mais que Israel estava se voltando para a falsa adoração, Deus se revelaria nos lábios de Isaías mais uma vez, para tentar trazer Israel de volta para a sua presença. Israel, que eu amo dizer que não é uma escolha de baixo para cima, mas é uma escolha de cima para baixo, onde o próprio Deus escolheu a Israel, onde não se tinha probabilidade, mas o amor de Deus permeou no meio deste povo, de uma forma tão profunda, de uma forma tão extraordinária, ao ponto que, ao passar o capítulo 1, ao capítulo 2, 3, 4 em diante, nós vamos ver profundamente o contexto no capítulo 53 e 54 e 55. Quando nós olhamos para o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ali está a porta da graça na antiga aliança. O Calvário nos dá a visão e o deslumbramento daquilo que Jesus depois, quando viesse para a terra, nascesse de um ventre de uma moça chamada Maria, onde a graça transbordaria de uma forma mais extraordinária e mais clara. A revelação que Deus traz nos lábios de Isaías, no capítulo de número 53, Isaías está olhando para o Calvário. Isaías, há 730 anos antes dele vir, antes dele nascer, antes dele estar aqui, Isaías tem a visão
E a grandeza da graça no capítulo 53 ou 55. Isaías mostra-nos a porta da salvação na antiga aliança. Pois foi este Isaías que pregou para uma nação sem foco, sem equilíbrio, sem fortalecimento na presença de Deus, que foi Israel. Isaías está pregando para um povo que uma hora abraça a presença de Deus, outra hora o povo se distancia da presença de Deus. O povo vivenciava um período tão profundo, uma escassez espiritual e moral permeando dentro deles, ao ponto que Isaías foi este mesmo que sentiu o temor e o tremor no meio do povo, de compreender e de entender que ele precisava ser inspirado pelo próprio Deus. É este mesmo Isaías aqui, que andou por todo lugar, por toda a parte, despido, sem roupa, ao ponto que aquilo ali revelaria o juízo de Deus e o castigo eminente sobre Israel. Haja vista que Deus está inspirando Isaías, é Deus quem inspira ele, para justamente abrir a sua boca e começar a revelar aquilo que no capítulo 1, ao capítulo de número 53 e o verso 1, Isaías começa abrindo a sua boca, pregando para o povo e dizendo: quem dará crédito à nossa pregação? Isaías está no verso 2, nos levando para o Calvário e nos mostrando a forma que o Cristo que viria, o Messias prometido que nasceria da mulher, antes dele ser julgado, pisado, ferido, maltratado, judiado, moído, ele é desprezado e rejeitado dentre os homens. Isaías está mostrando que ele é um homem de dores, um homem familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Eu me lembro de quando João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, o evangelista, o apóstolo João, vai dizer que ele veio para que era seu, e estes seus não receberam. João está falando sobre Israel, mas bem João vai mostrar a porta da graça que se abriu, no versículo 7, salvo engano, do capítulo 1 do seu evangelho. E João vai dizer: portanto, aquele que quiser se tornar ser filho de Deus, a porta da graça se abre. Mas Isaías está nos levando para o Calvário. Em Isaías capítulo 53 ele vai revelar, certamente ele tem carregado as nossas tristezas, elevado nossas dores, contudo nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido de coração. No capítulo 54, versículo 17, Isaías vai mostrar a guerra e a batalha eminente que nós travamos aqui, pois o próprio Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra a carne e muito menos contra sangue, mas só que quando Isaías no capítulo 54, versículo de número 17, ele vai dizer que nenhuma ferramenta preparada prevalecerá. Mas quando nós olhamos o contexto e chegamos no capítulo 55, Isaías vai mostrar ainda mais profundo a trajetória da porta da graça e a revelação do Calvário e a salvação que foi dada para a humanidade. No capítulo 55, ao versículo 1 ao verso de número 2, Isaías vai começar dizendo: vocês que têm dinheiro, venham todos, comprem vinho, comprem leite. Mas a porta da graça, ela vai começar a se expandir, e ela vai olhar justamente para os que não têm condição, os que não têm probabilidade nenhuma e nem recurso financeiro para poder comprar os utensílios mais preciosos naquela época, que era o vinho e o leite. Mas quando nós vamos olhar justamente para o que Isaías está falando aqui no capítulo 55, o versículo 1 ao verso de número 2, Isaías vai falar sobre o vinho e sobre justamente o leite. E o vinho dentro da Bíblia, ele é tão citado que no capítulo 2 do Evangelho de São João, João vai dizer que Jesus está numa festa,
em Caná da Galileia. E o vinho aqui, ele representa a alegria. O vinho aqui é o que faz o rosto ser engrandecido com a formosura do momento. E o vinho na Bíblia representa a alegria, a presença de Deus no nosso meio. Quando Jesus está na festa em Caná da Galileia, em um casamento, Maria está do seu lado, mas só que chega um inteirinho de tempo que o vinho acaba aqui. Maria vai olhar para Jesus e vai liberar a seguinte palavra: o vinho acaba. E Jesus vai olhar para Maria e vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Pois ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está falando com isso para Maria? Jesus está revelando uma coisa, porque a palavra não é chegada a minha hora, significa e tem um simbolismo, e um sinônimo é: a festa acabou para você, Maria, mas para mim a festa está apenas começando. Mas faz o seguinte: junta homens aí para trazer 6 talhas cheias d'água até a borda, e dá a seguinte ordem: que eles tragam até mim. E diz a Bíblia que Maria olha para os homens e dizem: façam tudo quanto ele vos disser. Maria entendia que ele era possível transformar aquilo que é impossível para o homem, aquilo se torna possível para Deus. Jesus transforma água em vinho. E ele dá a seguinte ordem mais uma vez. Chama o mestre Sala aqui. Dar a seguinte ordem para ele provar o vinho que eu acabei de transformar. Quem sabe na minha conjectura, o mestre Sala prova o vinho e vai abrir a sua boca e vai dizer: como que vocês tiveram a condição de trazer e deixar o melhor vinho para servir no final? Mas só que ele não entendia, é que o vinho, pastor Edmilson Marinho, ele simbolizava a presença de Deus no meio daquele matrimônio. E a cultura diz que o vinho acabar numa festa de casamento religioso judaico era sinônimo que Deus não estava naquela aliança, não estava no meio daquele matrimônio. Só que o mestre Sala não compreendia que Jesus foi quem deu a ordem para ele provar. E outra coisa, Jesus, quem sabe, olhou para o mestre e disse: o bom foi o que você provou no começo, o melhor foi o que você provou lá no início da festa, mas o que eu tenho para servir não é bom, o que eu tenho para servir não é excelente, o que eu tenho para servir é muito mais além do que isso. Ele fica de boca aberta, porque Jesus, ele transforma a água em vinho para os noivos e para todos os convidados. A alegria acabou, mas Jesus transformou água em vinho. A alegria voltou de novo. Só que Deus vai falar na boca de Isaías a segunda coisa. Ele vai dizer: vinde vocês que não têm recurso ou dinheiro para comprar. No capítulo 55, Isaías vai dizer: venham e peguem de graça vinho e leite. A segunda coisa que Isaías revela é o leite. O leite aqui na Bíblia representa e simboliza a palavra de Deus. Ora, escravos naquela época, pastor Edmilson, alguns eruditos como Isber vai dizer, Champlin também vai mostrar, que nenhum escravo estrangeiro tinha probabilidade de entrar no meio do povo. E pior, escravo não tem recurso, ele vive do suor do seu trabalho. E ainda mais, um escravo ter dinheiro para comprar vinho e dinheiro para comprar leite, é loucura. Só que Deus, mexendo nos lábios do profeta Isaías, ele vai dizer: vocês que não têm condição nenhuma, nenhum recurso financeiro, venham. Quem sabe eles olhavam e diziam: nós não temos condição. Isaías diz: é de graça, tem vinho para vocês, é de graça, tem alegria para vocês, é de graça. A palavra que não podia ter entre no seu meio, agora é de graça. Venham vocês, um por um, escravo, gentio, judeu, tem vinho e leite para vocês provar. E o leite representa a palavra de Deus aqui. Pedro vai ser mais profundo, mais claro e direto e vai dizer, no capítulo 2, que vocês chegaram para ele como bebês recém-nascidos. E um bebê, a gente sabe o primeiro alimento de um bebê não é cuscuz, lasanha, inhame, é leite.
Porque o leite, a ciência diz e a medicina, que o leite tem algumas qualidades sobre ela ou dentro dela. Quando a gente vai dormir, pastor Edmilson, algumas pessoas têm costume de tomar leite. E o leite parece que é tão forte que apaga a gente, que a gente dorme, capota e acabou. Só que o leite para uma criança recém-nascida, ela tem algumas qualidades. Ela traz fortalecimento, ela traz cálcio, zinco, proteína, para a criança crescer com mais equilíbrio nos ossos e com mais estabilidade. Pedro vai dizer: vocês não foram alcançados por outra coisa. Foi o leite. E detalhe, foi o leite puro e não falsificado. Paulo vai dizer para os coríntios: quando eu fui pregar para vocês, eu não fui com outra coisa não. Eu não usei subterfúgios humanos não. Foi o leite da palavra. Porque só o leite dá oportunidade para vocês permanecer de pé. Só o leite da palavra faz vocês continuar sorrindo, cantando e adorando. E me deixa abrir um parêntese rápido nessa rápida mensagem. O que nos faz estar aqui não são os homens. O que faz estarmos aqui é o leite da palavra. Este mesmo leite que Deus usou uma irmãzinha simples para pregar para nós na praça, na rua, no meio do ambiente impropício, foi essa palavra, que o próprio escritor aos Hebreus, ele disse que ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela vai onde o homem não vai, ela chega onde o homem não chega, ela entra onde o homem não entra. É o leite da palavra. Venham, tem vinho e tem leite para vocês também. Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, Ana vai dizer: Eucana, eu só vou subir quando o menino estiver desmamado. O que Ana estava querendo revelar para Eucana? Antes de Samuel ser juiz, profeta e sacerdote, vai aprender aqui no meu colinho primeiro a se alimentar tomando leite. Ana sabia, se não se alimentar do leite que fortalece, que equilibra, que sustenta, pensa que é o melhor, pensa que é só ela, pensa que é só ele. E o leite ele traz a seguinte referência. A referência do leite na Bíblia é a palavra de Deus. Porque só a palavra fortalece, equilibra e sustenta o homem na terra. Só que Deus vai mexer com Isaías e vai dizer a terceira coisa. Capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías está revelando a presença de Deus como o símbolo mais importante de todas as coisas. É por isso que Daniel, no capítulo 6, quando a sentença bateu em Babilônia e os homens tentaram elevar o ego de Dário, a Bíblia diz que houve um decreto que ninguém poderia orar, adorar a outro Deus senão ao rei durante o período de 30 dias. Mas quem preserva a presença de Deus, ele não para. Daniel não fechou as portas para orar. Daniel não orou calado na mente. Poderia. Mas Daniel sabia: ninguém vai mudar os meus costumes. Continuarei buscando a presença de Deus manhã, de tarde e de noite. Deus mexeu com o velho Moisés em Êxodo 33, versículo 18 em diante. Quando Moisés disse: Senhor, não quero anjo conosco, não quero nuvem carregando a gente não. O que você quer, Moisés? Eu quero a tua presença. E se a tua presença não for conosco, tem uma coisa, Deus: nós não sairemos daqui de maneira nenhuma. Não quero anjo, não quero nuvem. O que você quer, Moisés? Só a tua presença. A presença de Deus, ela é tão valiosa na vida do homem, que o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, isso é extraordinário. Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 10: não me lances para fora da tua presença, e nem retiras de mim o teu espírito. E o que você quer, Davi? Eu quero a alegria da salvação de volta. Davi entendia o valor da presença de Deus. Isaías está revelando 3 coisas: o vinho, o leite e a presença, no capítulo 55. Só que existia no capítulo 56
dois problemas na vida de um homem, um eunuco. Deus já tinha colocado e aberto a porta da oportunidade do eunuco também fazer parte do ambiente do culto, da adoração no santuário. Só que os homens proibiam o eunuco. Os homens colocavam barreira para o eunuco não entrar dentro do santuário. E Deus, no capítulo 56, Ele havia sentenciado: não rejeitem os estrangeiros convertidos. O que é que Isaías está trazendo aqui? Isaías não está confrontando justamente aquilo que em Esdras e justamente em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, algo proibia e tinha uma sentença de proibição sobre os eunucos aqui, pois existia um padrão que proibia eles de buscarem a Deus, adorarem a Deus e estarem dentro do santuário adorando a presença de Deus. Eunucos eram excluídos da adoração, de acordo com Deuteronômio 23, versículo 1, que diz que aquele que foi ferido nas pedras, que foi cortado um membro do seu corpo ou foi mudado, não entrará na congregação do Senhor. A história e a Bíblia vai dizer que esta lei aqui indicava que o gênero e o sexo para Deus era justamente um dom divino e que não poderia ser alterado ou mudado. Haja vista que este versículo aqui, do versículo 1 em diante, ele vai nos mostrar, ele vai nos revelar que o eunuco não tinha condição, mas só que este eunuco aqui, ele era diferente de todos os eunucos. Alguns historiadores vão dizer que este eunuco aqui, provavelmente, ele não se entregou para ser mudado a questão do âmbito dele sexual, pois os eunucos tinham algumas proibições, e detalhe, ele era tão inócuo, um homem sem probabilidade nenhuma de sobreviver. Mas este eunuco é diferente de todos os eunucos. Este eunuco, segundo a cultura, ele vivia debaixo da obediência de Deus. Não foi ele que se entregou para ser mutilado, cortado nas pedras. Quem sabe, alguns historiadores dizem, alguns eruditos vão dizer que este eunuco aqui foi um eunuco que não entendia, não sabia, e este eunuco foi entregue. Mas também esse eunuco foi transformado e se converteu para a adoração a Deus. Pois todas as vezes que o eunuco aparecia na porta do santuário, do templo para adorar, os homens diziam: pastor Edmilson, aqui você não entra, aqui você não adora, aqui você não cultua. Eu acredito na minha conjectura, porque a Bíblia diz que o eunuco é aquele que tem a responsabilidade de cuidar da esposa dos seus senhores. Segundo, ele tem a responsabilidade de cuidar dos filhos dos seus senhores. E detalhe, eunuco, por ter sido mutilado nas pedras, eunuco não poderia gerar filho, eunuco não poderia ter mulher, porque não tinha como procriar para a sua genealogia e a sua descendência dar continuidade com a sua história. Então perceba a clara dureza e a profundeza do sofrimento de um eunuco para entrar no santuário e adorar. Ele vivia na porta, na minha conjectura. E o seu Senhor, quando entrava dentro do tabernáculo, do santuário, para adorar, o seu Senhor, na minha conjectura, olhava para ele e dizia: fica aí. Daqui para cá você não pode. Daqui para cá você não adora. Daqui para cá é da porta para fora e de não pode entrar para dentro. O eunuco tinha esse ato de proibição, e o primeiro problema era justamente esse, que ele foi cortado nas pedras e não tinha alegria de cantar, não tinha alegria de adorar, não tinha alegria de levantar a mão no santuário, como todos do ambiente de dentro fazia. Quem sabe o eunuco olhava para dentro do santuário,
ouvia o barulho da adoração, até se arrepiava com a presença que descia dentro, mas algo proibia: não pode fazer parte do ambiente da adoração do culto. Este homem viveu tanto problema na vida, que ele vai abrir a boca e vai dizer: eu sou uma árvore seca. Era o eunuco dizendo: eu cuido das mulheres dos outros, mas eu mesmo não tenho esposa. Era o eunuco dizendo: eu cuido dos filhos do povo, mas eu também não tenho filho. Então perceba, a questão que o eunuco está trazendo é: eu não sou útil para nada, eu não tenho utilidade. Só que eu libero uma palavra de Deus para o coração de você que está aí do outro lado. O passado de inutilidade não interfere em um futuro de utilidade com Deus. A árvore seca para o eunuco era ele dizendo: eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não faço parte do culto, eu não posso adorar, eu não posso cantar. Então o que eu sirvo, se não para ser apenas uma árvore seca queimando pelo calor do sol na terra? Não sirvo para nada. Só que este eunuco aqui, ele vivia debaixo da obediência. Era o eunuco que era obediente, não era um eunuco qualquer. Pois a Bíblia vai dizer, e o próprio Deus vai abrir a boca. No capítulo 56, Deus vai bradar e vai dizer: não digas que és uma árvore seca. Este eunuco aí não é qualquer eunuco, não. Este eunuco, ele guarda 3 coisas, 3 princípios. O eunuco guardava aqui, por ser obediente. E por isso que ele não era qualquer eunuco, e por mais que ele estava na porta, o eunuco guardava 3 coisas, 3 princípios divinos. O primeiro princípio que o eunuco guardava e preservava era o sábado. E o sábado, em Êxodo 20, versículo 8 e 11, fala que o sábado era um mandamento, um costume daquela época. E para nós, o sábado não está implícito como 4º mandamento para a nossa vida. Mas o 4º representa, o sábado representa um dia de separação, de consagração e de santificação, preservado, guardado para Deus. Deus vai recordar ao povo que os estrangeiros convertidos ao Senhor, estes estão excluídos da adoração. Mas Isaías não discorda do que Esdras fala no capítulo 4. Mas quando em Êxodo capítulo 12, versículo 48 a 49, Deus mexendo na boca do homem chamado Moisés, vai dizer que os estrangeiros que se converteram agora vão ter esperança de entrar. Por quê? Eunuco também pode. Eunuco também pode adorar. Eunuco para os homens não entra. Eunuco para os homens não tem condição dele e dela subir para pregar, para cantar, para aparecer. Para os homens não. Mas para o Deus que fez céu, terra e mar, é Ele quem dá a sentença para o homem entrar. Porque o eunuco também pode entrar. Ele preservava um dos maiores princípios, que era o sábado. Ele está preservando e está perseverando um princípio de decidir o padrão de vida, separando para Deus. Ele não está dentro do santuário, mas ele preserva um dia para orar para Deus. Ele não está cultuando como nós cultuamos aqui hoje, mas do lado de fora, o eunuco sente a presença de Deus e continua adorando. O eunuco não tinha a condição de se enquadrar no padrão do ambiente do santuário, mas o eunuco sabia: eu ainda continuo preservando a presença de Deus. Ele não poderia entrar, mas ele tinha dias
para se guardar para Deus. O eunuco não poderia fazer parte do ambiente do santuário para adorar, mas o eunuco sabia, podendo ou não podendo, eu quero o ambiente do culto para adorar. Se não pode na igreja, aonde o eunuco adorava, quem sabe o eunuco, dentro do seu quarto, dobrava o joelho, levantava uma das suas mãos, abria a sua boca e começava a encher o ambiente do quarto de adoração. Enquanto dentro do santuário, os homens estabeleciam: aqui não entra, aqui não canta, aqui não cresce, aqui não vai aparecer. Isso é para a visão do homem. E eu amo dizer que o homem, ele estabelece uma barreira para os outros homens. Mas Deus é Deus, que ainda quebra a barreira que o homem cria para barrar os outros homens. Os homens estabelecem uma linha até onde os nossos pés chegam. Mas quem nos chamou foi aquele que ainda manda nos céus, ainda manda na terra, ainda manda debaixo da terra. Os homens proibiam ele de entrar, mas ele não parava de guardar princípio. E a segunda coisa que o eunuco preservava era a obediência. É por isso que a Bíblia diz: sejam submissos aos seus senhores, pois a obediência, ela nos leva a lugares que jamais pensaríamos em chegar. Lucas capítulo 5, Pedro passou a noite toda pescando, e a Bíblia diz que Pedro não pegou nada. Volta frustrado. Um homem que tinha experiência com pesca, com o mar, e conhecia o mar de ponta a ponta. Pedro, quem sabe, desceu do barco, e Jesus aparece para ele e diz: Pedro, volta para o mar. Na minha conjectura, quem sabe Pedro olhou para Jesus e disse: o senhor está maluco? Acabei de passar a noite toda e nenhuma piaba eu consegui pegar. Quem dirá voltar de novo para o meio do mar? Jesus, quem sabe, estava olhando para Pedro e estava dizendo: Pedro, você só não conseguiu porque eu não estava lá. Mas eu estou dando a ordem para você, volta de novo. O problema é que você foi sem a minha ordenança, mas eu estou te dando a garantia, volta. Era Jesus dizendo: enquanto eu não estava, você não pegava, mas enquanto eu estou presente, você vai transbordar de peixe dentro do barco. Vai. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e disse: por mim eu não iria, por mim eu não levaria o barco de volta para o mar, mas por causa da tua palavra, obediência, eis que eu irei. A escolha de continuar servindo nos levará a lugares que jamais pensaríamos em chegar. Aí Deus vai falar a terceira coisa: o eunuco, ele guarda, abraça o meu pacto. Pacto fala de aliança. Para muitos, o que fazia o eunuco permanecer vivo era a aliança que ele abraçava. Por mais que ele não tinha esperança, por não ter valor, mas ele não largava a aliança. Eu lembro de Salmo 42, quando os filhos de Corá desejavam estar dentro do santuário, dentro do ambiente do culto da adoração. O seu pai se rebelou contra Corá, contra Moisés e Arão, e a Bíblia vai dizer que a terra se abre e 250 homens são engolidos pela terra, e os desobedientes também. E agora a mancha do pecado de Corá cai sobre os seus filhos, e por toda parte, por todo o ambiente eles choravam. Vão expressar no versículo 1 a grandeza do sofrimento dentro da alma. Ele vai dizer: assim como a corça brama, desesperada pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O desejo de estarem dentro do ambiente do santuário. Não se tinha probabilidade.
e eles ficavam do lado de fora. Mas o que faziam eles permanecer de pé era a aliança que eles tinham com Deus ainda. O que fez Deus preservar os filhos de Corá foi a aliança que eles tinham ainda com Deus. Por mais que os homens não entendiam, o que faz o eunuco cantar, adorar e ficar vivo é a aliança. E se você pode na sua casa, diga para sua esposa, diga para o seu esposo e para os seus filhos: eu tenho aliança com Deus, eu vou continuar de pé. O que muitos não entendem, como é que ela continua cantando? É aliança. A porta não abriu, como é que ele continua pregando? É aliança. O casamento está desmoronando, mas ela está no culto rodando, pulando e adorando. Sabe o que é? É a aliança. Quem preserva a aliança com Deus não para no meio da caminhada. Os homens vão ficar se perguntando: o que faz ela adorar? Eu me lembro de 1 Samuel, quando Eucana olhou, Penina olhou, e todo o povo dizia: para onde essa maluca vai? Ana dizia: tem um ambiente que ninguém me para, que ninguém me machuca, que ninguém me pisa, que ninguém desmorona. Onde é? É dentro de Siló, do ambiente do tabernáculo, porque quanto mais nos machuca aqui, mais aliança se revela. Eu estou quebrado, mas tenho aliança. Eu estou sem força, mas tenho aliança. Eu estou pensando em parar, chutar o pau da barraca, mas o que é que você tem? Eu tenho aliança. Já percebeu que quanto mais nos pisam, mais a gente revela que tem aliança? Quanto mais calúnia, mais a gente pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, e para onde a gente olha? Para dentro da consagração, para dentro do ciclo de oração, para dentro do culto de doutrina. Porque quem tem aliança preserva no meio da caminhada. Enquanto os homens colocam barreira, quem tem aliança avança, não para, progride. Porque Elias: eu tenho aliança com Deus e eu não paro. O eunuco todo dia ficava do lado de fora, mas Deus vai entrar em cena e vai falar, e Deus vai dizer: eu darei a ele em minha casa e dentro dos meus muros. Os homens são os donos dos poderes aqui. Enquanto eles diziam: fica fora, o coração do eunuco dizia: eu quero estar dentro. Enquanto os homens diziam: você não pode, mas o desejo da adoração do coração do eunuco dizia: eu quero estar dentro. Os homens diziam: aqui não cresce, e o coração do eunuco dizendo: mas eu quero crescer dentro. Enquanto os homens colocavam uma barreira: aqui não tem espaço para você, mas o coração do eunuco dizia: eu quero estar dentro. Enquanto os homens diziam: aqui você não pode, Deus mexia o coração do eunuco e dizia: eu quero dentro. Em 1 Samuel a Bíblia diz que Ana pega um menino novo, e para onde ela pega o menino e leva? Aproximadamente Samuel tinha quase 12 a 9 anos de idade aproximadamente. Pega o menino, leva para dentro do tabernáculo, e todo ano, diz a Bíblia, Ana fazia uma túnica de veste nova e vestia o menino como um sacerdote. E os homens olhavam e diziam: aqui ele não fica não. Aqui não tem espaço para Samuel. Por que não tinha? Porque o nome Samuel, perceba que no final da palavra Samuel tem a expressão da palavra El. E a palavra El no final vem de El Shaddai. E El Shaddai a gente já sabe de quem é esse nome. É de Jeová, Javé, Todo-Poderoso, é de Deus. Só que a palavra Samu no começo vem da expressão da palavra emergência ou urgência. Os homens ou os sacerdotes que não queriam adorar, Eli já estava cego, não via profanação de Ofni e Finéias, mas quem está chegando era a emergência de Deus dentro de Israel, era Samuel. E os homens disseram: aqui não tem, aqui não pode. E Deus no coração de Ana dizia: é aqui que ele vai ficar, é aqui que ele vai preservar. Enquanto no capítulo 3 os homens não entendiam, aí a voz de Deus ecoa: para quem? Para
para Samuel: Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apague, eu estou lhe chamando. Era Deus dizendo: a lâmpada está se apagando, e quem vai fazer a lâmpada se acender não é Eli, não é Ofni e Finéias, é você, Samuel. Acende a lâmpada dentro, cultua dentro, chora dentro, geme dentro. Por quê? Porque enquanto os homens colocam barreira para ninguém chegar, Deus é Deus que abre barreira, quebra cadeado, derruba a muralha, mas a gente chega. Moisés disse: não dá não para Josué ser o novo líder de Israel. Para Moisés não, mas a gente sabe que para Deus sim. Enquanto os homens colocam barreira, como Jessé no capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 16, ele dizia: não tem ninguém mais aqui não. E se tiver, tem um moço que está cuidando das ovelhas no meio do campo. Para Jessé não, para Deus sim. Enquanto os homens colocam barreira para ninguém chegar, para ninguém aparecer, para ninguém crescer. Eu me lembro de Juízes capítulo 11, salvo engano. Os homens disseram: Jefité é filho de uma prostituta, e Jefité não pode estar no nosso meio, cantar no nosso meio, adorar no nosso. Jefité não. Por quê? Qual é o histórico de Jefité? Decaído, filho de uma qualquer. E para alguns, Jefité queria asas para voar. Me deixe falar uma verdade aqui. Jefité não queria asa para voar. Jefité só queria uma oportunidade para aparecer e efetuar o seu talento e o seu dom e ir para a batalha e lutar. Muitos colocam barreira para ninguém crescer, para ninguém chegar. Mas ainda tem Deus, que ainda levanta quem ninguém quer levantar, que ainda coloca em lugares altos quem ninguém quer colocar. Enquanto os homens disseram: não pode, Deus dizia: pode, entra. No capítulo 3, quando Pedro e João, depois do Pentecoste, depois do Espírito encher e envolvê-los com a sua presença, a Bíblia diz que vem Pedro, cheio do fogo do Espírito, olha para um paralítico na porta formosa. A porta brilhava mais do que tudo. Aí Pedro vem, cheio do fogo do Espírito, que não tinha brilho nele, mas o fogo estava brilhando dentro dele. Pedro olha para o homem olha para Pedro e diz: dai-me esmola. E o homem era proibido de entrar no santuário. Aramache. Mas Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, muito menos eu tenho ouro. E o que você tem, Pedro? Aquilo que eu recebi no capítulo 2. Levante, ande. E a Bíblia diz que quando ele levantou, pulou, esqueceu da bacia que estava lá, esqueceu da esmola. E o que o homem fez? Foi para casa. A Bíblia diz que ele entrou dentro do santuário, que não podia, cantando e adorando, cantando e adorando, cantando e adorando. Porque enquanto colocam barreira para não chegar, Deus abre barreira e diz: eunuco também pode adorar, eunuco também pode adorar. Deus não rejeita quem deseja lhe adorar. Marcos capítulo 14, a Bíblia diz que entra uma mulher com vaso de alabastro na cabeça. Não foi convidada para entrar, proibida ela era. Estava Judas, Pedro, os discípulos de Jesus na casa. Ela entra com um vaso de alabastro, se prostra e quebra. E o ambiente que estava sem adoração começa a ser envolvido agora. Judas olha e diz: poderia vender, fazer outra coisa com isso. E a Bíblia vai dizer que a adoração da mulher incomodou a Judas. E o Judas sempre se incomoda com quem quer entrar e adorar. Já percebeu que quem é aquele tipo de pessoa que diz: para que pular? Para que gritar? Para que chorar? Para que dar glória? É porque ela não sabe, e ele não sabe a luta que um adorador passou para chegar no ambiente do tabernáculo, do santuário, para quebrar o vaso e adorar. Tem pessoas que não entendem quanto luta em casa uma pessoa para estar aqui. E quando chega aqui e ela sabe que ela foi perdoada e não tinha ninguém que podia lhe alcançar, mas a mão de Deus abriu a porta, disse: eunuco também pode entrar e adorar. Se você pode, receba essa palavra na sua casa. Quem sabe você está com trauma na vida, a depressão está batendo de uma ponta para outra e você dizendo: vou morrer.
Mas o Espírito de Deus, pela sua palavra, ele está dizendo: o eunuco também pode entrar e adorar. Enquanto os homens dizem: não entra, Deus diz: entra, adora. Enquanto os homens dizem: não pode, Deus chega e diz: pode, entra. Porque ele vai dizer: eu darei em minha casa e dentro dos meus muros. O que Deus estava mostrando aqui para Isaías e para o eunuco? O eunuco não podia entrar, muito menos comprar vinho, leite. E agora? Agora o eunuco pode ter leite, pode ter vinho e melhor, pode ter a presença a hora que ele quiser. De manhã, de tarde e de noite. Enquanto os homens colocaram barreira para o eunuco não crescer, chegar e adorar, a porta se abriu. Porque Deus é Deus, que ainda dá oportunidade para quem quer adorar. Enquanto os homens disseram: Bartimeu, cala a boca, só para chegar na presença dele. E quanto mais Bartimeu era abatido, mais a Bíblia diz que ele clamava mais alto. Podem tentar calar a voz de um adorador por alguns segundos, mas o fogo que está dentro do coração do eunuco vai jogar para fora. E quanto mais tentam prender o eunuco, é por isso que eu amo dizer que tem sempre dois grupos no meio da igreja: o da lei e o da graça. O da lei coloca rótulo para a gente adorar. Não precisa levantar a mão não, é um culto simples. Não precisa pular, marchar, rodar, não, é um culto simples. Culto simples para quem não entendeu, quem não tinha condição de entrar aqui dentro para adorar. Mas quem foi alcançado pelo Calvário, pelo sangue de Jesus, pela cruz do meio, sabe: eu não era ninguém, mas a cruz de Cristo me trouxe para cá. Então tem que entender que quando a gente entra aqui e é perdoado, a lei da nossa vida fica para fora da igreja. Aqui dentro é glória, é aleluia, é língua estranha, é fogo por cima, como dizia o pastor Neco, é fogo por baixo. Quando a igreja estiver aqui e o eunuco estiver na porta, Deus está dizendo: entra, eunuco, tu pode adorar. Mas ela não gosta da minha adoração. Você não adora o homem de baixo, você adora o Cordeiro de Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é governador sobre todas as coisas. Eunuco também tem condição de entrar e adorar no santuário. Entra, eu darei em minha casa e dentro dos meus muros. Enquanto os homens diziam: não pode, Deus dizia: entra, eunuco, adora. Enquanto os homens diziam: ele aqui não fica, Deus dizia: entre e fica, eunuco, agora você pode. Porque eunuco também pode entrar e adorar. E diante dessa rápida palavra, eu me lembro de quando Deus falou para Isaías, no capítulo 33, Deus disse para Isaías: eu derramarei o meu espírito de graça sobre o meu povo e sobre o meu santuário. Enquanto o povo colocava a barreira para o eunuco entrar, para o eunuco adorar, Deus abria a porta que não precisava de barreira, e dizia: entra, eunuco. Atos capítulo 20, a Bíblia diz que Eutico morreu para fora da janela, e os homens em cima diziam: Paulo foi resolver apenas o sepultamento. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo sobe o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E quando Paulo chega com o menino e bate na porta, quem sabe os homens do lado de dentro diziam: é Paulo com a notícia do sepultamento. E ao invés da notícia de morte, Paulo chega e diz: entra, Eutico, é a tua casa. Hoje nessa manhã, quem sabe tem eunucos que não têm condição de permanecer de pé, vivos e adorar. Mas o Deus que ainda dá oportunidade para o eunuco entrar, Ele está dizendo: eunuco também pode, entra. Estou fraco, entra. Não consigo, entra. Estou fragilizado, entra. E eu sinto a inspiração do Espírito de Deus pela sua palavra, para liberar essa palavra para alguém. Eunuco também pode fazer parte do ambiente da adoração. Eu sou uma árvore seca, ele dizia constantemente. E do outro lado Deus vai prometer: eu vos darei um novo nome, eu vos darei uma casa forte,
E outra coisa, eu não só quero vocês na minha casa. Eu não quero vocês apenas num sábado. Eu quero vocês na segunda. Quero vocês na terça. Quero vocês na quarta. Eu quero vocês na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu quero vocês janeiro, fevereiro, março, abril. Eu quero vocês o tempo todo. Enquanto os homens dizem, não pode, Deus diz, eunuco também pode entrar e adorar. Outra coisa, tem vinho para vocês. Tem leite para vocês. E melhor, não pode faltar vinho, alegria. Não pode faltar leite, a palavra. E muito menos a terceira coisa, a presença de Deus está no nosso meio. Quem quer aceitar Jesus nessa manhã? Digite, eu sou eunuco, eu também posso entrar e adorar. E diante dessa rápida reflexão, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E você que está do outro lado, você que está aí, sem força do lado de fora, sem condição de ter o vinho da alegria do Espírito, e sem ter condição de meditar no leite da palavra, e já não sente mais a presença de Deus, digite aí, quero voltar para Jesus nessa manhã. Quem sabe rotularam a sua vida e como você seria. Mas Deus é o Deus de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quem sabe você está aí pensando em chutar tudo, parar tudo, desistir de tudo. Mas Deus me trouxe para dizer para o seu coração, eunuco também pode. Adore nessa manhã, chore nessa manhã. Por mais que as portas tenham se fechado para você, Deus está dizendo, você também pode. Digite aí, eu quero voltar para Jesus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Edmilson. Deus abençoe.